Está? Tá? Porque a gente já tem mais um bloco, tem mais 5 pessoas inscritas. A gente vai fazer o bloco dos 5 depois para ficar. Ok? Essas mudanças todas realmente elas vão levar muita gente à previdência aberta, né? Aí eu tinha duas perguntas. Uma é se vale a pena, por exemplo, quem tem recurso em fundo de previdência aberta migrar para a FUNPRESP, que tem algumas vantagens, ou o contrário, quem tem portabilidade, essa questão da portabilidade, sair do FUNPRESP para, enfim, qual seria melhor, menos pior, talvez. E a outra questão é quais os propósitos da FIP, além de fazer a cobrança, né, a execução fiscal mais célere dos débitos, e também revogar a DRU, que já resolveriam, né, boa parte do problema, mas se tem ainda outras propostas além dessas duas que eu tinha conseguido anotar. Bom, Floriano, parabéns pela sua apresentação. Você terminou com o que você completou, o que você começou, né? E realmente é isso. Se a gente não acordar amanhã, o problema não é para a gente, vai ser para os nossos filhos, né? Eu estou mais preocupado com os meus filhos depois, né? Que não vai ter esse direito aqui hoje do que propriamente com a gente, né? Mas eu acho que assim, a importância de a gente ter a cooperação da associação com vocês, por exemplo. A gente tem um discurso, sabe como que é, mas não tem os números e não tem esse conhecimento. Então eu acho que essa cooperação é muito importante para a gente poder ter a base de discussão também com a gente, entre a gente aqui, né? Outra questão também que eu acho assim, a gente já está vendo que inclusive, deputados da base já estão querendo pular do barco da Previdência aí. Amanhã tem as manifestações aí, a gente está vendo aí Central que apoiou o governo e que amanhã já está chamando manifestação, né? Então, essa é outra questão. E para mim, uma grande questão que eu vejo da previdência privada não é nem a questão de contribuir. A questão a gente lembra de CAPEM, Banco Econômico, Banestado, gente que contribuiu anos, e não tem nenhuma garantia depois, quando for receber, de que esses bancos continuarão aí no sistema, né? Tá? GBOX, então tem muitos casos aí. Imagina uma FUNPRESP no Rio de Janeiro hoje, nessa crise que está, que não tem dinheiro nem para pagar funcionário, né? Então, são questões aí que preocupam muito. Então, eu acho que a importância da gente acordar e já defendendo que amanhã a gente tem essa participação aí nas manifestações, né? Acho que isso é importantíssimo. Chico. Depois o Romário. Eu vi a sua apresentação no Sindicep, viu? Gostei muito, acho que você repetiu também, mas o que eu gostei mais foi o seu ânimo. Você encerrou lá na palestra do Sindicep, meio desmotivado com a possibilidade da gente obstar esse golpe que estão querendo dar na nossa Previdência. E hoje você falou de maneira mais otimista. Eu concordo e partilho disso, porque a gente está vendo as inúmeras entidades saindo, se manifestando, né? Agora eu queria que, lá na ocasião, inclusive, eu sugeri que a gente fizesse uma cartilha, né, explicando mais para a população essa questão de que não há déficit, porque há dúvidas sobre isso. Algumas pessoas levantam. Tu vê que veio uma colega aqui e disse: olha, a tendência é diminuir. Não é que a tendência é diminuir. O que estava caindo efetivamente o que você falou foi o ritmo da economia, as contribuições tinham que cair, portanto, né, a receita e um dos custos praticamente se mantém, o déficit começa a aparecer uma redução dela. Então eu acho que continua mantendo a ideia da gente fazer uma cartilha para que a gente possa dialogar mais com a população e mostrar a farsa que está sustentada essa Previdência. E por último, eu sugeri o seguinte: um 13º ponto assim, das tuas observações, que para mim, para várias pessoas é muito importante, é o que eles estão propondo no reajuste no regime de reajuste para quem é aposentado, diferenciando para quem é ativo.
Porque uma das conquistas que nós conseguimos é permitir que os mesmos aumentos que foram concedidos aos trabalhadores servidores públicos ativos sejam concedidos para os aposentados. E o que eles estão fazendo agora é romper exatamente com isso. Vamos lá. Falo daqui? Pode ser. Não, sai pra frente. Fala. Deixa a gente chegar. Já estou no meio do caminho. Já, e a Fernandinha quer gravar. Não vai nosso colega aposentar. Doutor Floriano, não poderia ficar sem lhe dar os parabéns pelas palavras concisas, objetivas, diretas, instrutivas, esclarecedoras que nos trouxe e pela simplicidade com que se manifestou. A minha pergunta se baseia no seu conhecimento da problemática que a nação atravessa no momento. O senhor deu mostras disso. Eu pergunto, teremos aumento de impostos ou criação de novos impostos? Agradeço e peço a sua opinião pessoal subjetiva. Acho que tem 4, depois nós temos mais 4, daí a gente encerra. Vamos lá. Pessoal, previdência privada. A história do Brasil é essa, mas não mais perto. Previdência privada fechada, Correios, Banco do Brasil, Petrobras, que é um sistema igualzinho ao nosso FUNPRESP. Okay? Então, mesmo com todos os instrumentos, os trabalhadores sendo representados através de seus sindicatos, associações, fiscalizados, tem um auditor fiscal que fiscaliza, com certeza. O que aconteceu? Por que eles quebraram? Por que os Correios quebraram? Então, houve uma ingerência política ruim, no sentido de indicar investimentos ruins. Então, qual é a chance que isso aconteça daqui a 10 anos de novo? Ou daqui a 20 anos de novo? São essas questões que a gente tem que pensar na hora que vai tomar uma decisão. Eu vou aderir ao FUNPRESP, que está reaberto o prazo, ou vai ser reaberto, né? Com a emenda constitucional, com certeza. O FUNPRESP tem um projeto de lei reabrindo o prazo. Quem está no final da carreira, não pode ser, não convém aderir ao FUNPRESP. Agora, quem tem menos tempo tem que fazer conta. E tem que pensar isso, é um exercício, é uma confiança. Hoje a gente confia que o governo não vai quebrar, que não vai acontecer o que aconteceu com o Rio de Janeiro, por exemplo, que não tem dinheiro para pagar suas aposentadorias. E conhecendo o sistema tributário como eu conheço, que é um manicômio tributário nacional, gente, se melhorar ele um pouquinho, a gente consegue mudar muita coisa no Brasil. Então, já emendando com a questão dos novos impostos, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda disse claramente, se não aprovar essa reforma, vai tirar as emendas dos parlamentares e falou da criação de novos impostos. Isso ele falou claramente. Então, não sou eu que estou falando. Eu criaria um imposto? Sim. Eu recriaria a CPMF, que é o imposto, que foi o imposto mais incompreendido, no qual, se você estava no regime geral até o teto do INSS, enquanto trabalhador, você não pagava CPMF. E aí já pegava a maioria dos trabalhadores brasileiros. Se você estava aposentado, da mesma forma. Então, quando a gente fazia a conta no final, a CPMF no último ano, 2007, se eu não me engano, ou 2008, arrecadou 38 bilhões de reais. Quanto disso foi empresa e quanto foi pessoa física? A maioria era de pessoa jurídica, nas empresas. Então, pergunto, acabou a CPMF, alguém viu diminuir o preço do feijão, do leite? Não. Acabou a CPMF, esses 38 bilhões foram para o bolso, não do trabalhador, foram para o bolso do empresário. Então, eu recriaria a CPMF nessas mesmas condições. Tá? Ou até, eu tenho umas ideias meio mirabolantes sobre isso, depois eu posso falar mais. Tá? Proposta da Anfip. Então, a previdência privada, ok? Legal? É uma decisão pessoal. Façam conta, é isso que eu falo. Chame um consultor, alguém, né? Porque é coisa de conta. E confie. De ter que confiar que não vai quebrar. Ok? Porque hoje é assim, gente. Não tem mais os planos de benefício
É contribuição definida. É aquela história, eu sei quanto eu vou pagar, eu não sei quanto eu vou receber. Simples assim. Eu sei que eu vou pagar 8,5. Quem é servidor público novo tem que entrar? Tem que entrar. Porque não existe nenhum investimento que dê 100%. Mesmo que você perca lá na frente, mas, bom, né? Mas de qualquer forma você tem, o patrão paga 8,5 lá também, que você coloca enquanto você que é obrigado a entrar no FUNPRES, já o de 2013 para cá. Proposta da Anfip. Nós temos 6 emendas. Gente, essa emenda constitucional é tão grande, é tão absurda, que a gente só conseguiu, do ponto de vista técnico e legislativo, que eles repartiram em 6 partes. Para minorar aquilo, para jogar fora o que não dá para aceitar, e principalmente para atuar em algumas áreas estratégicas. Uma delas é a questão dos 11%. Pessoal, o perigo que nós temos do governo vir a cobrar 14% não é pequeno, não, tá? Os servidores públicos venham nos cobrar 14%, é muito grande. Eu tenho assim na minha cabeça que se eles não lograrem êxito, se Deus quiser, não vão lograr êxito, eles vão vir para cima da gente com 14%. Então a gente já amarra, nós já amarramos a questão da contribuição. Amarramos a questão da DRU, ela não vai incidir mais, ou seja, já acaba com aquele monte daquele déficit. Todas as renúncias, a gente fez um sistema em que o governo tem que colocar o dinheiro a cada 3 meses. A cada 3 meses o governo, eu tirei, eu dei, então eu tenho que colocar de volta. Então as propostas da Anfip são nesse sentido. São no sentido de minorar. Nós mantemos os 5 anos com as mulheres, não abrimos mão disso, a Anfip não abre mão, tem que manter os 5 anos. Estamos estipulando uma idade mínima menor do que os 65 anos de idade, mas para quem entrar no serviço público. E uma regra de transição longa, de maneira que a gente não tenha esse corte abrupto. E um pedágio não pode ser de 50%. Um pedágio teria que ser uma coisa. Isso tudo naquela linha de que a gente está propondo alguma coisa. Realmente. Se a gente for só por não, por contra, tanto é que nós temos aí várias propostas. O Paulinho da Força já apresentou, a OAB já apresentou. Então essa coisa fica uma situação que a gente vai ter que abraçar algumas coisas, até para melhorar. Para melhorar, a gente tem proposta. A cartilha, a Anfip tem uma cartilha prontinha, falando o que é a reforma. Então, tem várias entidades que já fizeram as cartilhas. Eu acho que está pronta essa semana. A gente coloca à disposição do CID7, aqui a Zibama do CID7, colocamos à disposição, é só colocar lá a logomarca e beleza, explicando para a população o que é a reforma. Para a população e para nós também. Porque vocês viram que a coisa assim, vai sair em meio digital, vai colocar na página e vai ter essa possibilidade de imprimir. Tá? A paridade, né? A paridade acabou, gente. A paridade, nós somos em extinção. Nós somos a turma que é o passado. Nós não estamos aposentados. Mas a paridade acabou, infelizmente, e não volta mais. Tá? Por isso que a gente tem que ficar alerta. O que colocarem de maldade, o que retirarem de direito, não volta. Não vamos esquecer. Quando tiver um governo popular, progressista, esqueça. Podem esquecer, tá? Que não tem essa possibilidade. E nós, enquanto eu já falei. Bom, parabéns, obrigado pela presença. Só uma dúvida que me pintou, e isso é uma dúvida que acontece muito em discussão de família, em discussão, né, na sala, um pouco essa história, como você falou, o governo mistura muito a questão do servidor com a Previdência Geral. E aí, quando você apresenta os dados, né, da Previdência, aí a minha pergunta é um pouco nesse sentido. Esses dados são da Previdência Geral, isso também está embutido a questão dos servidores. Se tem um déficit, né, na questão previdenciária dos servidores, que é coberto também por
né, superávit da Previdência Geral. Como que é isso? Se puder explicar, explanar um pouquinho melhor aí, eu acho que pode ajudar também um pouco quando a gente for, né, nesses debates. Passa. Vera? Obrigada pela palestra. Eu tenho acompanhado o trabalho da Anfip e tive ouvindo o Eduardo Fagnani falando sobre o trabalho que fez com vocês. E aí eu fico imaginando o que passa pela cabeça dos servidores que, assim, muitas vezes não estão vendo esse vendaval que está acontecendo na nossa vida e na vida dos seus familiares. Porque eu acredito que em toda casa tem pessoas que têm servidores elitistas, que tem servidores que não é uma família só de servidor público, que a gente não olha para o lado, que a gente tem várias pessoas, que é pessoal do BPC, o país vai ficar na miséria. A forma que está sendo projetado isso daí é para acabar. E você vê um monte de gente sofrendo por que às vezes a pessoa, eu tive na palestra do Sinal, e muitas das perguntas eram muito do umbigo. Como que vai ficar minha aposentadoria? Como que vai ficar minha aposentadoria? Como que vai ficar no meu caso? Gente, está na hora da gente começar a pensar no todo. Porque uma coisa que, assim, dá para se ver bem claro nesse movimento é que é a primeira vez que eu vejo tudo quanto é tipo participar. O pessoal do Ministério Público, como os policiais, como a OAB, como várias entidades, sindicatos, associações, centrais. E aí é muito importante participar do movimento. Uma coisa é você chegar para um parlamentar e poder falar assim, olha, eu estou representando, mas você não põe gente na rua, porque amanhã vai ser como a gente vai estar sentindo qual é a mobilização que tem de fato. Isso eu não sei o tamanho, se as pessoas não conseguirem enxergar o que é isso, é mudança de país. Não é uma coisa tão simples. Falar de servidores de 2013, mas são várias regras que tem. E aí eu falo, não é regra de transição. O que houve foi um corte de idade, que os que vão ser menos prejudicados quem tem mais de 50 anos. Aquele que começou a trabalhar muito cedo e não tem os 50 anos, ele vai minguar. Ele vai ter que trabalhar muito mais. E isso acontece como? Quando a pessoa tem que trabalhar muito cedo porque é filho de uma pessoa pobre. Essa é a situação que muitas vezes eu não vejo as pessoas estarem discutindo. Não é privilégio o que a gente está querendo. Se todo mundo conseguisse ter informação, se conscientizar e poder discutir com seus familiares, com seus vizinhos, vai ter corpo o movimento. Agora, se a gente ficar só pensando no nosso umbigo e se está resolvida a nossa situação, nós não vamos, aí vamos ter que fazer isso. Apresentar emenda para diminuir o prejuízo. E ao mesmo tempo, a gente sabe o que tem naquele Congresso. Temer faz um jantar e oferece cargos e tudo mais, os caras vão botar no voto. A gente está vendo isso. Então não dá para jogar todo o peso achando que o Congresso vai mudar só porque apresentou emenda. Se não tiver gente na rua, se não tiver movimento, e se não mostrar que eles podem não voltarem a ser parlamentar, isso não vai existir. Agora, uma coisa que eu acho que poderia esclarecer melhor, a questão da idade, que os 64 anos é agora, mas que essa idade pode ser aumentada. Se puder falar. Bom, primeiro eu queria agradecer e parabenizar pela palestra do Sr. Floriano, bem esclarecedora. Acho que nem tem muito o que acrescentar os efeitos nefastos dessa reforma, todo mundo viu, né? Acho que muita gente está sabendo, apesar da propaganda do governo, acho que eles não estão conseguindo ser muito eficientes nisso. A gente já sabia, já tinha uma previsão disso até pela extinção do Ministério, né, da Previdência, logo depois do impeachment, e a gente teve acesso até a reuniões de governo em que
as pessoas que estavam preparando essa reforma já estavam se reunindo com bancos privados, esse tipo de coisa, porque a ideia não é que as pessoas se aposentem tão idosas assim. A ideia é que vão para a previdência privada, né? E, enfim, sobre como vai ser a votação aí dessa reforma, eu acho que vai ser muito próximo. Eu estou um pouco pessimista, não, acho que a gente não tem que ficar, mas depois da PEC 55, votação, não por acaso, muito parecida com o do impeachment da Dilma, da nossa presidenta eleita, eu fico... a gente consegue colocar isso dentro de um contexto maior e ver que as chances disso passar são tão altas quanto já passou aí da PEC. E quanto a isso, acho que dá um baque assim, em todo mundo. A gente está vendo tudo ruir e está meio perdido. Assim. Eu acho que, acredito até que uma das únicas coisas era conseguir derrubar esse golpe de Estado. Existe um mandato de segurança no STF, eu acho que deve existir uma luta também nesse sentido, porque só com a derrubada desse golpe de Estado é que a gente tem alguma chance de revogar esses atos que estão acontecendo agora. E eu gostei de ouvir isso da CPMF, que a gente não costuma ouvir, e para mim é um dos impostos mais justos que existia, porque é realmente sobre movimentação financeira no banco. Então, quem tem mais dinheiro é quem pagava mais CPMF. E a arrecadação caiu muito, era imposto específico para a saúde. Então, eu concordo, acho que bem lembrado, assim. E, aproveitando que o senhor está aqui, até gostaria de perguntar sobre essa queda de arrecadação que a gente tem tido, se o aumento da arrecadação não poderia estar associado aí com aumento de taxação das grandes fortunas, imposto de soberança, que é algo também que está sendo bastante falado aí por alguns economistas e várias pessoas aí atualmente. E agradecer de novo. Pessoal, como eu falei, né, eu não falei do nosso RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, tá? Porque realmente toda essa conta, esse debate, ele é amplamente desfavorável para a gente. Mas uma coisa a gente pode falar, vem cá, metade do déficit do regime próprio são os militares. Se metade do déficit é os militares, por que eles não estão participando também da discussão? Né? É uma situação, os militares não estão na reforma, os militares mesmo. Não é servidor público mais, mas os militares, general, coronel, essa turma está fora da reforma, ok? Então, e é metade do déficit. Então a gente não discute muito essa questão do regime próprio, porque para a sociedade e o regime próprio, com toda a tranquilidade do mundo, vamos pegar a exposição de motivos da proposta de emenda constitucional que deu a emenda 41. Já está resolvido. O nosso déficit do servidor público federal, ele é declinante, ele ainda aumenta um pouquinho, mas ou seja, ele está totalmente resolvido. Não tem mais que fazer nada, não precisa fazer mais nada com o servidor público federal. O FUNPRESC já fez isso, já limitou o teto e deu essa condição. Então, atuarialmente falando, quando você projeta isso para frente, não tem mais problema, já está sob controle. Está sob controle o nosso RPPS original, né, com todos nós dentro, com o FUNPRESC, o pessoal do FUNPRESC que entra e fica no teto, não tem nenhum problema. Tá? A tentativa, a questão de sair da reforma, né, a gente vê isso claramente com os militares e os outros militares. A polícia militar já saiu, mas a gente vê os movimentos das polícias no geral e realmente é complicado. Você imaginar um soldado da PM com 65 anos de idade correndo atrás de um bandido, vai ficar meio complicado, né? Ou profissões de risco, né? Mas tem movimentos, né, assim, de culpamentos, né, que tentam sair da reforma, né, como já saíram os militares, os policiais militares saíram, policiais militares e bombeiros, que estão fora, mas os outros não estão. O policial civil está dentro, o professor está dentro, a aposentadoria especial está dentro. Então, Polícia Federal está dentro.
Então essa questão é uma questão que atrapalha um pouquinho, né? Mas eu acho que não tira ninguém, não. O que eu tenho sentido, que eu já conversei com o relator e com o presidente, é tipo assim, ou a gente ganha ou a gente perde. Eles estão nessa linha. Eles estão jogando realmente. Eu acho que o relatório vai ser ruim, não vai ser um relatório bom, não. E eles estão nessa linha. Nós vamos para o enfrentamento. Ou ganhamos ou perdemos. Tá? Eles, né? Ganhar lá é nós que perdemos. Perdemos muito. A questão dos 65 anos, eu não coloquei, seria mais um ponto falar, né? Mas 65 anos como você constitucionalizou a regra que você tem hoje no fator previdenciário, aí o que acontece? Cada vez que a expectativa de vida aumentar um ano, acho que é isso, aumenta um ano da aposentadoria. Então, 65 é hoje, mas daqui a 10 anos pode ser 67, 68, não sei. Depende da evolução da expectativa de vida do brasileiro. Então, se você continuar o que aconteceu nos últimos anos, vai aumentando, né? Vai ser aumentado. E aí aumenta também o 65. Então não é 65. 65 é a partida. E também, assim, se por acaso cair a expectativa de vida, não vai baixar os 65. Mas no tempo de saúde que você vive depois dos 65. Um mês. E aqui, essa regra ela não leva em consideração a variação, né? O Brasil é diferente, né? O Brasil, de algumas regiões, você pega São Paulo, esses dias saiu a expectativa de vida da cidade de São Paulo. A periferia é diferente, por exemplo. E é esse o grande problema. Você não dá para comparar o Brasil com o resto do mundo. Ora, o resto do mundo aposenta com 65 anos de idade, mas não é bem assim, não. Guardem isso que eu falo para vocês. Os números são torturados. Isso não é uma regra geral. Não tem isso. Não tem uma regra geral. E uma coisa é certa, um aposentado europeu que se aposenta aos 65 ou 67, ele vai viver muito mais do que não adianta você querer dizer que está convergindo, mas está muito longe. Lá eles têm saúde, têm uma vida saudável, não tem essas preocupações. Gente, um aposentado hoje, na sua imensa maioria, sustenta o filho, o neto, o sobrinho. Isso é normal. É normal, hoje em dia, o aposentado ser aí um grande elo de coesão familiar. E isso vai ser arrumado, vai ser derrubado. Então, isso é muito, muito triste. A queda da arrecadação é isso mesmo. A atividade econômica realmente degringolou e não tem como extrair, não dá. Não tem como. Se as pessoas não vendem, não sai. E outra coisa, nesse período, o que a gente tem é isso também, a sonegação aumenta. Uma empresa pequena, o cara tem a opção, eu vou pagar a Previdência, a INSS, ou eu vou pagar o salário do empregado. O que ele vai fazer? Então, realmente, para reverter essa queda de arrecadação, não adianta só a gente ser mais, adiantaria sim ser mais eficiente, com certeza, melhoraria. Mas se a economia não melhorar, e eu digo, se a minha avaliação, não sou economista, esse ano também não acredito, infelizmente. Gente, nós queríamos muito agradecer aqui a presença do Floriano, né, da Zibama aqui, a gente sabe que a agenda dele é bem cheia, né, e tenho certeza que contribuiu muito aqui para o nosso debate, e a gente vai poder estar trabalhando isso, né, em cima da palestra. A gente vai disponibilizar a palestra dele na nossa página, né, vamos divulgar para o pessoal dos estados também, para que o pessoal pense um pouco, reflitam e realmente venham para o chamamento das entidades